Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, meus irmãos. Eu saldo meus irmãos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vou contar aqui um testemunho que eu tive, né? Glória a Deus, aleluia, que quando eu conheci o evangélico de Cristo, né? Graças a Deus, aleluia. Primeiramente, eu vou ler aqui um capítulo da palavra de Deus que fica em Mateus 7, 13, né? Mateus 7, 13. Fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Né, meus irmãos? Então, é apertado, a porta é estreita, meus irmãos. Para você conseguir, meus irmãos, você tem que lutar, você tem que guerrear. E a guerra, meus irmãos, aqui é com o príncipe da treva, é com Satanás, meus irmãos. Antes de eu entrar no testemunho, meus irmãos, glória a Deus, que Deus é um sonho que Deus revelou na minha vida, minha convenção, eu vou fazer um minutinho de oração. Grandioso Deus, grandioso Pai, Deus de graça, Deus de poder, Deus de glória, Deus de compaixão e de misericórdia, Pai. Ô Senhor, ô Pai, me perdoa meus pecados, minhas iniquidades, minhas transgressões, meus maus pensamentos, Pai, minhas dívidas, também minhas ignorâncias, Pai. Ô Deus, também eu dou graça por tudo, Pai. Graças eu te dou por pão, Pai. Graças eu te dou pela água, para eu dormir, por levantar. Ô Pai, graças eu te dou também, Pai, por ter nascido perfeito. Pai, graças eu te dou, Pai, por ter nascido perfeito, porque, Pai, tem gente, Pai, que tá deitado numa cama, até para vir lá para um lado para outro, Pai, precisa de ajuda de alguém. Pai, tem gente que até para caminhar, Pai, precisa que alguém segure na mão dele. Então, Pai, graças eu te dou por tudo e por você ter me feito e tá me fazendo. Aleluia, Jesus Cristo. Oh Deus, oh glória a Deus. Aleluia, Pai, que através, Pai, de ti, que através desse sonho que o Senhor me deu, venha amolecer os corações, Pai. Que também as pessoas venham ouvir e acreditar, Pai, porque é verdadeiro. Eu não tô aqui para mentir não, Pai. Aleluia, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Oh glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a minha convenção a Deus, né? Uns irmãos sempre passavam um testemunho para mim, o irmão Daniel passava um testemunho, o Marival falar da palavra do Senhor para mim, a Magdária, mas outros também falavam, eu ficava quieto, né? Não debatia, ficava quieto, porque eu não sabia mesmo. Né? Eles estavam no Evangelho, lendo a Bíblia, eu não lia, então eu digo, né? Chegou um certo dia, glória a Deus, aleluia, que tinha uma mulher usada por Deus, né? Porque Deus usa mesmo, Deus dá o dom, Deus usa quem Ele quer, Deus chama quem Ele quer, né? Tinha uma mulher aqui na casa de Daniel, e eu moro ali em cima, glória a Deus, aleluia. Irmão, Marivaldo chegou lá, me chamou lá, irmão. Eu não era crente. Tem uma irmã lá que... A irmã usada, vai lá para irmã orar, para você ver ela. E eu chegando aqui, meus irmãos. Quando eu chegando aqui, aí conheci ela. Ela, oi, tudo bem. Fez uma oração. Perguntou que eu queria aceitar Cristo. Mas eu fiquei meio assim, eu e minha esposa, fiquei meio assim. Sei que ela orou lá por nós. Aleluia, Jesus, aleluia, papai. Eu sei que ali, nós aceitemos Jesus, né? Só que nós aceitemos Jesus, o que nós fazia antes, o que nós estava fazendo, nós continuamos a fazer. Que nem eu li aqui, Mateus 7,13. Porque eu pensei que aceitar Jesus é aceitar, e pronto, é crente e pronto, mas não. Você tem que lutar, você tem que guerrear. É que está falando Tiago 4,4.
Você tem que ser inimigo do mundo. Porque que se conquistue sendo inimigo de Deus. Qualquer pessoa que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Meus irmãos, graças a Deus, glória a Deus. Ou então eu estava praticando aquelas coisas que eu estava fazendo, né? Só que Deus, aí Ele me deu um sonho. Ele me deu um sonho, meus irmãos, né? As coisas que eu estava fazendo, estava continuando fazendo. Se eu estava jogando bola, eu estava jogando bola. Se eu estava continuando assistindo televisão, eu estava assistindo televisão. Se eu estava continuando fazendo as coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia, papai. Aí Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho de uma tribulação tão grande, de umas pessoas tão desesperadas, que as pessoas arrancavam os braços das pessoas assim, pegava no braço, arrancava, deslocava. É aquele desespero, tipo quando a gente fala uma coisa para a pessoa, irmão, isso não vai dar certo, e quando vai o irmão duvida e acontece, aí aquele desespero, aquela gritaria, aquela tribulação. Eu vi um jogador assim num certo campo, assim no estádio, aí o trovão e caí no raio, e aquele jogador se reunia ali no meio do campo. Glória a Deus, aleluia. O jogador se reunia no meio do campo ali. Uma pessoa que eu conseguia, no sonho eu conseguia identificar. Era até o Júlio César. Eu sei que tinha aquele jogador ali no campo, aí deu um raio lá, tchum, sumiu um bocado, deu outro raio, tchum, sumiu outro. Aleluia, Jesus, sumiu tudo. E na revelação o raio, o relâmpago é o poder de Deus. O raio é o poder de Deus na revelação que eu tive nos sonhos. Eu me acordei, meus irmãos, pensativo através desse sonho que Deus me deu. Eu fiquei muito pensativo, eu fiquei comovido, mas eu estava trabalhando, contei para várias pessoas, eu fiquei comovido, o coração ficou meio amolecido. Contei para várias pessoas, a vida de Cristo está próxima, viu? As coisas é sérias, mas ainda continuei fazendo as coisas do mesmo jeito. Ainda continuei fazendo as iniquidades, as transgressões. Só que com a semana depois, Deus me deu outro sonho. Com a semana depois, Deus me deu outro sonho. Mas esse sonho era com fogo. Esse sonho era que as pessoas mesmo estavam desesperadas. Esse sonho é que as pessoas estavam mesmo correndo. As pessoas mesmo gritando, correndo para lá e para cá. E o fogo queimando. Eu olhava assim, eu tava num lugar assim, tipo numa casinha, o fogo caindo, aquela faísca de fogo caindo, eu vi assim meu pai passando ali, eu vi aquele desespero, aleluia, porque eu creio que na vida de Jesus vai ter o desespero, ou a porta é estreita, para você entrar você tem que ser inimigo do mundo, aleluia. Que os irmãos puderem ver, os irmãos puderem pesquisar esse capítulo aí, esse verso, Tiago 4,4, os irmãos lê. Aleluia, papai, aleluia, Jesus. Aí começou a cair aquele fogo, aquelas pessoas correndo, aquela pessoa desesperada. E eu falei, meu Deus do céu. Eu olhava, vi meu pai passando. Quando eu olhava assim, eu vi minha esposa do lado. Eu estava assim no meio, eu via meus filhos. Eu olhava a Bíblia ali pegando fogo. Ao redor da Bíblia, mas a Bíblia não pegava fogo. Oh, glória a Deus, aleluia. E uma voz falava assim para mim. Preste bem atenção, meus irmãos, o que a voz falava para mim. Vai urgente para a igreja, que Cristo está vindo buscar a igreja. Vai urgente para a igreja, que Cristo está vindo buscar a igreja. Meus irmãos, eu fiquei comovido, eu fiquei meio amolecido o coração, eu fiquei desesperado, esse sonho me comoveu, e eu imaginei, meu Deus do céu, a igreja quem é? A igreja é o povo, ou então, meu Deus, do jeito que eu tô sendo aqui amigo do mundo, se Cristo vier buscar a igreja, eu vou ficar. Aí Deus me deu um sonho, meus irmãos.
Através desse sonho, eu levantei, eu tinha um videogame lá em casa, já peguei, já comecei a enrolar, comecei a botar em cima do guarda-roupa, a televisão, já falei pra mulher, eu vou tirar essa televisão daqui, agora eu vou fazer as coisas de Deus, agora eu vou pra igreja, mulher. Meus irmãos, graças eu te dou, graças a Deus que até hoje eu estou firme em nome de Jesus Cristo. Deus preparou tudo, Deus preparou meu casamento, Deus preparou meu batismo. Deus preparou o casamento, preparou o batismo, deixou tudo preparado. Meus irmãos, quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, o diabo ele não impede. Embora que ele quer tentar impedir, mas ele não consegue porque Deus é todo poderoso. Oh, glória a Deus. Ele não consegue, meus irmãos. E aí, meus irmãos, o sonho foi tão coisa de Deus mesmo, tão verdadeiro o sonho, que eu falei com minha esposa também ficou lado a lado comigo. Até hoje nós estamos indo para a igreja, graças a Deus, nós estamos sendo felizes. Aquela vida que nós vivíamos de contenda, de disse-me disse, de isso, aquilo, disso, outro, qualquer coisa discutia. Deus mudou completamente. Deus tirou tudo lá de casa, meus irmãos. Aí, meus irmãos, ainda fiquei com a televisão lá só para assistir filme bíblico. Eu falei, mulher, agora passou depois só para assistir filme bíblico. Glória a Deus, aleluia, papai. Fiquei com a televisão só para estar assistindo filme bíblico. E aí, pai, assistia o filme bíblico. Quando chegava no domingo, eu ligava para assistir o futebol. E ia com aquela coisa acontecendo, eu orando a Deus. Quando chegava no domingo, eu ligava de novo para assistir o futebol, meus irmãos. Porque eu falo que a televisão é pecado, meus irmãos. Eu digo, sabe de uma coisa? Deus me ajudou, cortei o mal pela raiz, peguei a televisão e joguei fora. Porque, meus irmãos, a televisão, ela é pecado. A televisão, ela é instrumento satânico. Meus irmãos, a televisão, aquelas novelas, aquelas coisas, tudo ali é uma mentira. E a mentira é do diabo. Aí, meus irmãos, eu peguei a televisão e joguei fora. Tem um irmão aqui, um testemunho do irmão, que foi revelado para ele, que ele ficava assim, pediu para Deus a mostrar algo sobre essa televisão, que as pessoas da igreja Deus amou, falava que é pecado, meus irmãos. Só que eu falo para vocês, meus irmãos, nós não somos religiosos, nós somos enquadrados pela Bíblia. Está falando em Isaías 33:15, mais ou menos sobre a televisão. Isaías 33:15, deve dos irmãos pegar aí para meditar, os meus irmãos meditam. Isaías 33:15, meus irmãos lê mais ou menos sobre a televisão. Oh, glória a Deus, aleluia, papai. E Deus me libertou disso. E o irmão pediu para Deus, para que Deus amostre para ele, para que Deus amostre para ele algo. Ele pediu a Deus e teve uma semana, não amostrou. E ele esqueceu disso, que de repente o irmão chegou na frente da televisão. O irmão chegou na frente da televisão ali. Um dia que ele já estava esquecido, ele pediu a Deus e esqueceu. Quando ele chegou na frente da televisão, ele estava assistindo, o diabo saiu dentro da televisão. Glória a Deus, aleluia, papai, Jesus. O diabo saiu dentro da televisão, ele ficou assustado, ele foi querer expulsar ele no nome de Jesus, mas Deus autorizou. Deus autorizou para ele, aleluia, pai. E falou logo, o diabo ele gosta de nos acusar, que ele achar uma brecha, ele quer nos acusar, ele já falou logo. Você traz sua esposa. Você traz sua esposa. Ele falou, não traz minha esposa, ele é pastor, não traz minha esposa, você traz. Porque acontece uma cena na novela, que quando a mulher é casada com um homem, e você está apoiando, você está vendo, você traz sua esposa. E na revelação ele falou que a televisão quem tem uma televisão dentro de casa é o trono do Satanás. Oh, misericórdia, papai, querido. Então aqui dou um recado, meus irmãos, também, meus irmãos, aqui eu dou um recado, quem tem televisão na sua casa, ora a Deus, meus irmãos, para tirar essa televisão, porque a televisão, irmão, empata, meus irmãos, de ler até a Bíblia, meus irmãos, a televisão empata de você estar ouvindo o hino, meus irmãos, a televisão empata, papai querido, Jesus amado, de você ler o versículo, de você ensaiar, de você também até evangelizar, de você sair na casa dos parentes,
se você sair da casa dos irmãos, onde você entregar um folhete, tudo isso a televisão lhe amarra, porque ela é um instrumento satânico. E também, meus irmãos, era viciado em jogar bola. Eu gostava muito, meus irmãos, de jogar bola. Cheguei até um dia de falar pro Daniel: ô Daniel, eu sou crente, eu sei, Daniel, você já me amostrou o capítulo, você já me amostrou o verso, mas eu ainda continuo jogando bola. Daniel falou: você vai, calma que você, Deus vai te libertando. E com isso eu fui orando, eu estava continuando jogando bola. Muitas pessoas falam que jogo de bola não é pecado. Jogo de bola é pecado sim, porque a Bíblia está falando, não é eu, é a palavra que foi escrita pelo Consolador Divino, pelo Espírito Santo, na palavra verdadeira. Porque a palavra não é do homem, mas é sim do Deus vivo. Condena, 1 Coríntios 9, 24, condena o futebol também. 1 Coríntios 9, 24, meus irmãos, se der dos irmãos, dá uma meditada, é muito bom. Porque realmente, meus irmãos, a porta ela é estreita. Eu vou ler aqui um pouquinho, meus irmãos, para que os irmãos entendam. Depois os meus irmãos ouvintes, que estiver ouvindo esses testemunhos verdadeiros, meus irmãos analisa. Tira um tempinho, meus irmãos, para ler isso. Meus irmãos, porque a porta é estreita, meus irmãos. E depois, irmão, que quando Cristo vier, não vai haver mais chance. Vai ter um abismo. Vai ter um abismo, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Não existe, meus irmãos, caminho do meio. Ou é esquerda ou é direita. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Então vou começar a ler aqui, meus irmãos, 1 Coríntios 9, 24, mais ou menos, sobre o futebol. Não sabeis vós que o que corre nos estádios, todo na verdade corre, mas um só leva o prêmio. Então, meus irmãos, um só leva o prêmio. Indo para a igreja, todo mundo leva o prêmio. E todo aquele que luta de tudo se substém. Eles o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, que é da igreja, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, todos que jogam para alcançar a coroa corrupta. E nós, porém, incorruptível. Vamos seguir aqui. 1 Coríntios 9, 26. Pois assim corro não como a coisa incerta. Assim combato não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Ou seja, eu estou pregando ali, a pessoa fala, aquele irmão joga bola. Aquele irmão ali, ele assiste televisão e ele prega sobre televisão. Aquele irmão ali jogou bola, ele ficou com a raiva do irmão, porque, irmão, eu jogava bola, eu era viciado em jogar bola. Se você dá um toque errado, o cara lhe xinga. Se você erra o gol, o cara lhe xinga. Se você, irmão, não toca pro cara, o cara lhe xinga, você fica irritado, o sangue esquenta, irmão. Ou então, meu irmão, para que pregando aos outros, nós não venha ficar reprovado. E o evangelho de Cristo, ele tem que circular a terra. Nós tem que pregar, meus irmãos. Porque divide pregar o evangelho a toda criatura, não que pereça, mas que tenha a vida eterna. Então nós temos que pregar, de maneira nenhuma para nós não ficar reprovados. Aleluia, Jesus, aleluia, papai. Aí, meus irmãos, Deus me libertou. Né? Deus me libertou do futebol. E aí eu estava falando sobre o futebol, falando para os meninos. Eu tinha alguém, as pessoas que eu conheci ali, da firma que eu estou trabalhando. Eu passei esse futebol para vários irmãos. Os irmãos começaram a ficar meio assim. Eu passei porque os irmãos jogavam bola, até mesmo pessoa crente, meus irmãos. Esse capítulo, esse verso não quer entrar nele, porque não quer deixar, meus irmãos, o futebol. Porque, meus irmãos, a porta é estreita, que eu já falei. Eu passei esse capítulo, esse verso pro irmão, ele ficou meio assim, ele falou pra mim, ficou meio assim, que nem de todo Israel, israelita, e pai, ficou meio assim. Sei que passou um certo tempo, meus irmãos, os irmãos foram jogar bola, e chegando lá, ele chutou a bola,
Os caras vieram para cima dele. Deus deu um grande livramento para ele. Aleluia, papai, aleluia, Jesus. Deus deu um grande livramento para ele. Ele disse, meu Deus, o que está acontecendo? E nós, depois do almoço, nós fala sobre a Bíblia lá. Ele disse, meu Deus, pensou em todos nós. Ele chegou e ele ouviu uma voz. Ele disse que Deus falou com ele, lembra que meu servo levou a palavra para você? Ou seja, é pecado, Deus a mostrou para ele. Aleluia, Jesus, aleluia, papai. E também conheço o cara, o Silvio. Irmão em Cristo, conheço ele também, porque ele foi jogar entre os irmãos, ele jogava muito bem, bola. Aí ele foi apitar um jogo com uma determinada igreja, todo mundo crente. Aleluia, ele foi apitar o jogo, ele deu uma falta lá. O irmão falou para ele, mandou ele tomar naquele lugar. Aleluia. E a mulher lá da bancada lá estava também falando alguma coisa. E era tudo irmão. Ou seja, meus irmãos, o futebol... Ou seja, muitos irmãos podem falar, não, mas entre crentes não é pecado. É pecado sim. É pecado, o futebol também é pecado. Porque o instrumento ele é satânico. Quem desenhou foi o Satanás. E também, meus irmãos, é pecado. O futebol entre os irmãos é pecado. Os irmãos podem falar, não, mas não é pecado entre os irmãos, é pecado. Porque ele quer exatamente pegar mesmo as pessoas crentes. Ele quer abocanhar as pessoas crentes mesmo. E nós temos uma arma que é jejum e oração e vigilância, para que o Satanás não venha tentar nós. Aí o Silvio apitando aquele jogo ali, e sei que o irmão falou, mandou ele tomar naquele lugar, e acabou aquele jogo, ele saiu, a irmã pediu desculpa a ele, mas o cara não pediu. Ou seja, é pecado. Né? O cara não pediu, entre irmão, jogando com o irmão ali, é pecado. E também, meus irmãos, 1 Coríntios 2, verso 14, falam que o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus. Porque que parece loucura. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, graças eu dou a Deus por Deus ter me libertado. Oh, você que joga bola, você que está assistindo televisão, você que pratica alguma coisa, meus irmãos, Deus é contigo. Porque está falando também, meus irmãos, Salmo 103. Olha, você que pode ser mesmo, até da tua família, pode ser até mesmo uma pessoa humilhada. Então no teu emprego você pode ser humilhado, as pessoas não te dão valor, mas Deus ele se inclina. O Salmo 103, verso 7, ele se inclina para olhar assim para você na terra. Meus irmãos, ele levanta você mesmo que acha que não tem valor, que as pessoas não dão valor para você, até mesmo na igreja que gente não te vê, mas Deus está te vendo, meus irmãos. Também fala, meus irmãos, dá uma meditada nesse Salmo 103, você logo lendo ali adiante, fala também, meus irmãos, que ele levanta do pó. Ele levanta, ou seja, o que é do pó, a coisa que o vento leva, a coisa que o vento faz também para diante, meus irmãos, ele levanta do pó, ele levanta aquelas pessoas que as pessoas mesmo esqueceu dele, ele levanta aquelas pessoas mesmo que ninguém não quer lembrar dele, até a família, até mesmo até a esposa ou esposo não lembra, mas Deus lembra, Deus está contigo, porque ele levanta do pó e se inclina para olhar para nós. Ele se inclina, meus irmãos, para olhar para nós, meus irmãos. Você é um escolhido, meus irmãos. Então medita nesse versículo que eu estou falando que é verdadeiro, meus irmãos. Tanta gente importante, meus irmãos, pela aí, que diz que é importante. Tanta gente que já morreu, meus irmãos, nós estamos aqui. Nós já estamos entrando em 2016 aqui, meu irmão. O importante é você, porque Deus te escolheu, meus irmãos. Seja inimigo do mundo, meus irmãos. Dê uma meditada no versículo aí, Tiago 4,4. Que Deus me libertou, liberta você também. Deus te liberta, Deus tem um chamado na tua vida. Eu era uma pessoa do mundo, eu fazia tudo o que não convém. Mas Deus me resgatou, Deus me tirou, mas nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que levar o evangélico. A nossa guerra aqui é contra os príncipes das trevas. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor, meus irmãos. A crise vem, a crise está vindo, mas nós não temos que ver crise. A crise vem, mas nós estamos em Cristo Jesus, porque só Ele salva, só Ele cura. Então medita nesse versículo, meus irmãos, e fique com Deus. Olha esse versículo aí,
Que Deus abençoe tremendamente. Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.